Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a comissão da OEA que está aqui no Brasil ainda fazendo as audiências e coisa e tal com as vítimas do Alexandre de Moraes e hoje se encontrou com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez críticas à OEA, mostrou que está havendo uma perseguição clara à direita sem absolutamente nenhum fundamento e, bom, o cara da OEA falou que não, que viu preocupação sobre o STF e a direita muito radical. O senhor Pedro Vaca, o que acontece é o seguinte, a vítima fica chateada mesmo quando a injustiça acontece. O opressor, não, o opressor está tranquilo, o opressor está oprimindo, ele não fica chateado. É lógico que a direita está radicalizada com esse comportamento do Alexandre de Moraes, ela é vítima do radicalismo do Alexandre de Moraes, né? Mas enfim, mesmo essa reportagem da Folha de São Paulo tem algumas informações muito interessantes aqui, né? E o Bolsonaro falando que o Moraes está perseguindo a direita, caiu muito bem, porque exatamente hoje o Alexandre de Moraes botou o Daniel Silveira no regime semiaberto, ou seja, voltou à prisão dele e ainda mandou contar de novo os 3 dias que ele chegou a ficar livre, né? Ele já teria direito à liberdade condicional a essa altura. O Alexandre de Moraes proibiu novas ações pedindo a soltura dele. Não, está proibido. Embora seja direito do presidiário no Brasil ter a liberdade condicional, né, a liberdade provisória, o Alexandre de Moraes proibiu isso. O advogado está proibido de entrar com novas ações pedindo a liberdade do Daniel Silveira. Se isso não é perseguição, não tem outra coisa que seja perseguição, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Linfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje foi o último dia, pelo menos, da agenda oficial da OEA, de encontros do auditor da OEA, da equipe, né? Na verdade, não é só o Pedro Vaca, tá? O Pedro Vaca é o líder da parada, mas tem uma equipe com ele que está ouvindo o pessoal e vai fazer esse relatório, né? Enfim, hoje eles se encontraram com o Bolsonaro e com mais algumas organizações da sociedade civil, e conversou com cerca de 50 minutos, o Vaca se mostrou interessado no que eu falava, disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, e é excelente, é isso daí, né? O Bolsonaro falou principalmente sobre a questão do abuso de autoridade, né? Pois bem, o relator, a Folha de São Paulo traz aqui a informação de que o relator de liberdade de expressão expõe preocupação sobre a STF, mas também sobre a direita radical. Olha só o que eles falam aqui, a Folha de São Paulo está falando isso, tá? O relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pedro Vaca, tem dito a interlocutores que está preocupado com a falta de clareza na diferença entre o que é ataque à democracia ou discurso de ódio e o que é discurso legítimo em ações do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, porque o Supremo Tribunal Federal está prendendo todo mundo. Não é só discurso de ódio, não é só ataque à democracia, é qualquer um que critique o Alexandre de Moraes, que critique as urnas eletrônicas, que critique o próprio STF. Criticar o STF, criticar as urnas eletrônicas é direito do cidadão brasileiro. As pessoas têm o direito de criticar o governo. Se não tem esse direito, não estamos numa democracia mais, já acabou a democracia, né? O que ele está dizendo aqui é que não tem clareza, né? Parece que tem um monte de coisa que o STF chama de ataque à democracia que, bem, não é bem um ataque à democracia, é uma crítica, né? Agora, ele falou também que a interlocutores ouvidos pela Folha estaram assustados com o nível de agressividade das conversas que vem tendo, principalmente com representantes do campo conservador, que alegam ser censurados pelo Supremo, né? E o relator deve levar em conta que quem é vítima de um crime tende a ficar chateado, a pessoa fica realmente chateada, né? É diferente do opressor, quem está oprimindo, quem está na esquerda hoje em dia, quem está dizendo aí, parabéns Alexandre de Moraes, vai lá Xandão e não sei o que lá, é o opressor. O opressor está tranquilo, o opressor não tá preocupado com a coisa, o opressor não está sentindo nada. Isso aqui é um bom parâmetro para ele perceber quem é a vítima e quem é o opressor nessa situação. É a vítima que fica desesperada, é a vítima que se sente agredida, né? Pois bem, ele deve se reunir hoje com o Bolsonaro e coisa e tal. E, segundo diz aqui o pessoal, a Patrícia Campos Mello, quem mais seria a autora dessa artigo aqui? A Patrícia Campos Mello, que lá em 2018 inventou a lorota do disparo em massa de WhatsApp, lembra desse troço? Que nunca foi provado e até hoje ela não pagou por isso, fez uma fake news enorme, uma fake news que pode ter interferido na eleição de 2018, é possível que Bolsonaro tivesse ganho ainda no primeiro turno sem a fake news dela, e ela tá aqui tranquila, não teve nenhuma punição, não teve nada com ela, fake
fake news só é punida na direita. A esquerda pode fazer fake news à vontade, que eles não estão nem aí, né? Enfim, aí ela fala aqui, ó, que segundo o site Metrópolis, Bolsonaro teria afirmado que haveria perseguição política a opositores do governo Lula, caracterizado por meio dos inquéritos do STF, o que é a mais absoluta verdade. E, inclusive, você pode caracterizar isso muito simples pela perseguição ao Daniel Silveira. O Daniel Silveira falou uma merda naquele negócio? Falou. Mas caramba, ele é deputado, ele teria direito à imunidade parlamentar. Por que o Daniel Silveira não foi inocentado, não foi liberado pelo indulto do Bolsonaro, como deveria ser qualquer pessoa no Brasil? Mais do que isso, agora ele foi preso, foi condenado, já tinha direito a livramento condicional. Proibiram o livramento condicional do Daniel Silveira a qualquer custo. Olha o absurdo da perseguição que está sofrendo. O cara é mais do que um presidiário, é um torturado, é um perseguido político aqui no Brasil. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Eu espero que alguém mande pro tal do Vaca lá o que está acontecendo com o Daniel Silveira. Porque o Daniel Silveira tem uma cara de durão e coisa e tal, mas ele é vítima nessa história. Ele está sendo perseguido, né? Aqui, o Moraes negou o indulto do Daniel Silveira, mas aqui está dizendo, não, mas autorizou a ida para o semiaberto. O semiaberto, que para qualquer preso no Brasil significa ir para casa, qualquer preso no Brasil, semiaberto vai para casa. O Daniel Silveira não, o semiaberto do Daniel Silveira era uma colônia agrícola. E mais do que isso, ele proibiu o advogado de entrar com pedidos de liberdade do Daniel Silveira. Onde já se viu isso? Isso é perseguição, isso já deixou de ser um inquérito judicial há muito tempo. É perseguição pura e simples. O Alexandre de Moraes está jogando no lixo direitos humanos. E se esse relatório não constar esse tipo de coisa, esse relatório não vale nada. E aí, até o pessoal aqui da Folha de São Paulo vem falar um negócio aqui interessante, olha só. Uma das preocupações levantadas por Vaca com diversos interlocutores são a falta de definição muito clara do que é desinformação. O julgamento do STF sobre o Marco Civil da Internet, que pode aumentar a responsabilidade das plataformas e coisa e tal. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, o STF chamou um monte de coisa de desinformação, mas e aí? E não tem lei sobre isso. Como que o STF condena alguém por desinformação se não tem lei de fake news no Brasil? Não pode, a justiça não pode penalizar as pessoas. Princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o comine. Se não tem um crime de você fazer fake news no Brasil, você não pode condenar as pessoas por isso. E o Alexandre de Moraes fez isso a rodo. Não fez isso uma vez, duas vezes, não fez isso a rodo. Agora, olha só o que diz aqui a Patrícia Campos Mello. Vaca está sob pressão de deputados republicanos trumpistas nos Estados Unidos que ameaçam cortar o financiamento do país para a Relatoria de Liberdade de Expressão da OEA, caso ele não faça um relatório decente. Ou seja, eles já perceberam o problema que eu falei para vocês. Esse cara, ele é esquerdista. Esse cara é da esquerda radical, amigo da Patrícia Campos Mello, amigo dessa corja da esquerda que tem aqui no Brasil. Mas agora ele vai ter que fazer a seguinte escolha. Ou me fodo eu, ou se fode o governo do Brasil. Eu acho que ele vai fazer a escolha correta. E vai fazer um relatório honesto, em que ele vai mostrar os absurdos que tem aqui. Ele está dando a dica aqui, ó. Ué, cadê a definição do que é desinformação? Como é que o Alexandre de Moraes puniu as pessoas por desinformação, se não tem nenhuma lei de desinformação no Brasil? A lei da fake news, né, não passou, não tem lei. Como que o STF inventou da cabeça dele uma lei e puniu um monte de gente por uma lei que não existe? Princípio da legalidade, princípio basilar do direito. Não há crime sem lei anterior que o comine. Não tem lei de desinformação. Por mais que o Alexandre de Moraes não goste de desinformação, por mais que você ache desinformação errada, o fato é que ninguém poderia sofrer punição legal, perseguição legal por um crime que não existe, que não tem a lei que define esse crime, né? Enfim, a situação aqui está indo para o nosso lado. Eu tô sentindo que o cara... É lógico que a Patrícia Campos Mello tentou distorcer a coisa para dizer assim, não, porque os dois lados estão ruins, o cara criticou a direita também, criticou o Bolsonaro também, mas se você vê a crítica que ela fala aqui, o que ele criticou foi o STF. Cadê? Onde é que está a lei de fake news que o STF se baseou para essas prisões arbitrárias todas, né? Esse monte de ataque, essa monte de censura? Cadê a lei que está aí? O cara está no caminho certo, o cara está vendo o ponto central dessa história, né? E não só os deputados americanos estão pressionando o Pedro Vaca lá da OEA, ele certamente está pressionado, mas também o senador dos Estados Unidos aqui, o senhor Shane David Jett, que é do Oklahoma, está pressionando o Gonné sobre as denúncias de censura, né? E lembra, o Gonné é o Procurador-Geral da República, ele tem que, em tese, se acontece um crime como a censura no Brasil, um crime perpetrado pelo Alexandre de Moraes,
O senhor Goné deveria denunciar o Alexandre de Moraes, deveria abrir um processo contra ele. Cadê esse processo? E o senador está levantando aqui exatamente o problema que violações de direitos garantidos por tratados internacionais e pela Constituição brasileira, isso pode levar a sanções americanas. Solicitei esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, para combater as ilegalidades noticiadas pela imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de sanções americanas no projeto de lei No Censors on Our Shores. Lembra aquele projeto de lei que passou lá nos Estados Unidos, que os republicanos colocaram e coisa e tal? Pois é, o Goné vai ter que explicar agora o que está acontecendo. Goné, você já foi na Disney, Goné? Aproveita para ir por enquanto, hein? O pessoal que trabalha para o Goné, o pessoal que está de baixo ali na Procuradoria, quem quiser visitar a Disney, visita de uma vez. Por quê? Porque eu acho que o Goné não vai ter culhão para peitar o governo Lula, não vai ter culhão para peitar o Alexandre de Moraes. É da mesma turma. E aí vai se fuder igual o Alexandre de Moraes, igual o Lula, nessa brincadeira, né? Enfim, o Bolsonaro recebeu um convite da comitiva da OEA e fez essa denúncia contra o Moraes. Importante ressaltar isso daqui. Não foi o Bolsonaro que procurou o cara para falar. O cara da OEA chamou o Bolsonaro para falar. E por que isso? Porque os americanos falaram, você tem que ouvir o Bolsonaro. Tem que ouvir o Bolsonaro. Ele é o perseguido nessa história. É ele que está sofrendo nessa história. É o pessoal do Bolsonaro que está sofrendo, né? Enfim, outra pessoa que também falou com o Pedro Vaca foi o desembargador Sebastião Coelho, denunciando a grave cortina de fumaça e cumplicidade dos ministros do STF com as violações de Moraes. Porque esse é um ponto muito importante também. A gente critica muito o Alexandre de Moraes, mas é bom lembrar que Gilmar Mendes, Barroso, Toffoli, Fachin, Dino, Zanin, tá todo mundo junto ali no STF acobertando o que o Moraes está fazendo. Então não é só o Moraes que é culpado nessa história. Muito bem colocado pelo Sebastião Coelho, a turma toda ali tem que proibir de ir para Disney, né? E proibir de ir para Disney, é lógico que vocês entendem, é uma alegoria que eu estou fazendo, não é esse o problema, estou nem aí para Disney, não vão poder ir para os Estados Unidos, vão ter visto cancelado, vão ter contas sancionadas. Pergunta o que está acontecendo com o cara lá, o procurador lá do Tribunal Penal Internacional que denunciou Netanyahu. O Tribunal Penal Internacional está cogitando fechar as portas, tá? A situação é essa. O cara já teve todas as contas dele bloqueadas nos Estados Unidos, está proibido de acessar coisas no SWIFT e vai ter uma punição muito severa para ele e para todo mundo que está debaixo dele dentro do Tribunal Penal Internacional, tá? Por causa daquela brincadeira idiota de denunciar, de colocar o Netanyahu na mesma situação dos líderes do Hamas. O Netanyahu é a vítima, né? O Hamas perpetrou um ataque contra Israel. E aí o cara, não, é a mesma coisa, tá todo mundo junto, que absurdo, todo mundo junto. Esquerdismo, meu amigo, vai pagar caro por essa brincadeira. E o Alexandre de Moraes tem que... Tá legal, né, Moraes? Tá botando bacana aqui, né? Punindo o Daniel Silveira bastante, né? Aproveita, meu amigo, sua onda tá acabando, tá? Seu prazo tá acabando nessa brincadeira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.